Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Mais um vídeo para te esclarecer a verdade sobre o quarto anjo. A verdade sobre o poderoso movimento do Apocalipse 18. Este é um alerta muito importante para todos os adventistas do sétimo dia que se encontram em Angola. E não só adventistas que se encontram em Angola, mas em outros países do mundo. E não só também para os adventistas, mas para outros irmãos de outras denominações. Porque eu quero falar uma verdade a respeito do movimento adventista do Apocalipse 18. Por quê? Aqui em Angola está a existir uma confusão, que isso está a confundir muitos adventistas aqui em Angola. Eu quero falar um pouco a respeito da diferença que existe entre o movimento do quarto anjo e o movimento de José Calupeteca, porque muitos adventistas estão confundindo este ministério, o quarto anjo, com a de José Calupeteca. Nós sabemos que em 2009 se levantou o movimento de José Calupeteca. Todos nós sabemos, todos os angolanos sabemos que este movimento mexeu quase Angola inteira. Mexeu mesmo. Este movimento mexeu mesmo com Angola. Em 2010, José Calupeteca foi notificado pela própria Igreja Adventista do Sétimo Dia que ele já não é mais membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi ali onde que se apartou por completo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas agora, por que está a haver alguma confusão entre o quarto anjo e o movimento de José Calupeteca? José Calupeteca, ele proclamou a mensagem do terceiro anjo. Ele também tocou um pouco sobre a queda das igrejas, mas só que quando nós vamos para os escritos de Ellen G. White, a profetisa Ellen G. White, ela profetizou a respeito dos falsos movimentos que se levantaram antes do verdadeiro movimento. Sempre o falso movimento levanta-se antes do verdadeiro para confundir o verdadeiro movimento, para atrapalhar a obra do verdadeiro movimento. E assim isto aconteceu aqui em Angola. Eu sei que não só aqui em Angola, mas em outros países também existem tais movimentos falsos que se levantaram antes do verdadeiro, que é este movimento, o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo. Agora vamos ver que sempre existe o falso e existe o verdadeiro. E sempre o falso adianta antes do verdadeiro. Então veja a diferença. Parece que ele proclamou, tocou um ponto sobre a queda das igrejas. Ele proclamou a mensagem do terceiro anjo, mas existe muita diferença com o ministério o quarto anjo. Quando estamos falando do ministério quarto anjo, existe muita diferença com o movimento de José Calupeteca. Porque, primeiramente, José Calupeteca, fazendo a sua obra, ele lia os escritos de Ellen G. White em oculto. Mas quando chegava para ensinar a sua membresia,
ele não falava diretamente. Ele desprezava, diante da sua membresia, desprezava os escritos de Ellen G. White. Aquele que ele lia em oculto, sozinho, esses livros. Mas diante da membresia, ele desprezava esses escritos, dizendo que Ellen G. White não é uma profetisa do Senhor, os seus livros não são inspirados, e até instruía a sua membresia dizendo que nós não devemos ler esses livros. Essa é uma das diferenças que existe. Mas o poderoso movimento do Apocalipse 18, que é este ministério quarto anjo, ele apoia por completamente, aceita o espírito de profecia, assim como está escrito: a lei e o testemunho, se não andarem juntos, se não falarem, então não haverá alva para tais pessoas que não considerarem a lei e o testemunho, que representa o espírito de profecia, a Bíblia e o espírito de profecia. Então, queridos irmãos, veja que existe uma diferença muito. O movimento adventista, que é este ministério quarto anjo, ele crê por completo num espírito de profecia, que são os escritos de Ellen G. White. Aí está uma das diferenças. Então, queridos irmãos, você que é adventista do sétimo dia, que se encontras aqui em Angola, não confundas este ministério do quarto anjo com o movimento de José Calupeteca, que se levantou em 2009. Não confunda. Existe muita diferença. Por quê? O ministério O Quarto Anjo é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é Elias Joaná e Deusilene Souza. Ele é a continuação do ministério da profetisa Ellen G. White. É a segunda fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este movimento não é uma outra igreja, mas sim é a continuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos. Porque a Igreja Adventista, templos, se uniu com Roma, está na ONU, se uniu com o Estado e se uniu com todas as religiões. E também existe muita diferença mesmo. Por isso, a verdade sobre este ministério e também sobre a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma profecia que existe dentro da Bíblia e do espírito de profecia a respeito da liderança, esta nova liderança que é da linhagem de Dan, que isto nunca um dia passou na mente de José Calupeteca, que foi o líder deste movimento. E isto está a confundir muitos adventistas, pensando que este movimento é o mesmo movimento de José Calupeteca. Não é o mesmo movimento. Existe muita diferença. Porque toda a verdade que existe neste movimento é uma verdade que isto nunca passou na mente de José Calupeteca. Não confunda. Existe muita diferença. Para outros adventistas que se encontram em outros países, também existem esses movimentos que se levantaram antes do poderoso movimento, que também estão a confundir com este movimento, o quarto anjo. Então, não confundas. Existe muita diferença com o movimento de José Calupeteca. Não é pelo facto de nós nos congregarmos em casa, não nos congregamos nos templos, por pregarmos a mensagem do terceiro anjo, você fica pensando que é mesmo o movimento de José Calupeteca. Não é o mesmo movimento, existe muita diferença. Porque esta é a continuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia fora dos templos.
Queridos, existe muita diferença entre o movimento de José Calupeteca e o movimento O Quarto Anjo. Porque falando a respeito do movimento Quarto Anjo, é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falando da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a segunda fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a continuação do ministério da profetisa Ellen G. White. E tocando na liderança, a nova liderança, isto é algo que nós não estamos a falar por si só. Não estamos a falar de nós mesmos. Porque falando da nova liderança, está dentro dos escritos. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos Dan como liderança, como a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primogênito da linhagem de Dan é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que de Gênesis ao Apocalipse está cheio de verdades a respeito da nova liderança que nós temos falado cada vez mais. Por isso, isto é algo que nunca passou na mente de José Calupeteca. Esta verdade nunca um dia passou na mente dele. Por isso existe muita diferença mesmo. Tanto faz a Bíblia, tanto faz os escritos de Ellen G. White, fala a respeito da nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é Cristo incorporado em um homem, é Cristo incorporado em Elias e Joaná. Isto nunca passou na mente de José Calupeteca, isso nunca passou na mente dele. Aí está a diferença que existe. Está a diferença que existe, por isso existe muita diferença mesmo a respeito do movimento de José Calupeteca e o ministério, o Quarto Anjo. Há muita diferença mesmo. Verdadeiramente, aí está. Existe o falso e existe o verdadeiro. E sempre o falso adianta e o verdadeiro vem após do falso. Então é ali onde está a diferença, querido. Não comparem com o movimento de José Calupeteca. Este não é o movimento de José Calupeteca, mas este é um movimento profetizado na Bíblia. Se nós vamos ver aqui em Angola, um dos movimentos que levantou-se do modo próprio antes do verdadeiro é esta de José Calupeteca. E isso está confundindo muitos adventistas aqui em Angola, pensando que parece é o mesmo movimento de José Calupeteca que ressurgiu novamente, mas não, existe muita diferença mesmo. As verdades que existem no ministério, o Quarto Anjo, é uma verdade que nunca isso passou na mente de José Calupeteca, por isso não confundas que é o mesmo movimento, não é o mesmo movimento. Porque parece ter a mesma mensagem, mas não. Ele tocou um pouco ao ponto da mensagem do terceiro anjo, ele proclamou e tocou um pouco na queda de Babilônia, a queda das igrejas, mas pronto. Sobre uma outra verdade principal que se encontra dentro da Bíblia do Espírito de Profecia, a qual é o próprio Espírito de Profecia que ele rejeita na presença da sua membresia. Então, queridos irmãos, aí está muita diferença mesmo. Não confundas. Não é o mesmo movimento com a de José Calupeteca. Existe muita diferença. Sempre o falso vem antes do verdadeiro. Então, esta é a mensagem para você que é adventista e para você que não é adventista, pertence a outras denominações.
Esta é a verdade sobre o movimento adventista, que é o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo fora dos templos, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Elias Joanai de Zulene Souza. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.